Olá pessoal, meu nome é Rômulo Marques e mais uma vez nós vamos aqui falar um pouquinho sobre as doçuras da vida, mesmo num ambiente muitas vezes carregado, duro e cheio de complicações que a vida certamente nos oferece sempre. Hoje eu me recordo aqui de uma experiência recente em que um casal de amigos passou por um problema grave, enfrentaram um revés muito profundo no âmbito material e acabaram entrando num processo de sofrimento, de tristeza muito profunda. Especialmente meu amigo, e ele chorava convulsivamente, preocupado com as coisas do futuro, com a sequência. E me lembro de ter sido, de alguma forma convidado, estava no momento em que eles estavam conversando, quando então a minha amiga disse a ele, depois de muito tentar consolá-lo, de recomeço, de reinício, eles iriam vencer, mas nada disso trazia uma sensação de alívio para ele. Até que numa certa altura da conversa, ela então pede, não fica triste não. E ele então olha com aquele olhar de quem realmente está passando por uma fase difícil. E ela então olha para ele e diz novamente agora, aliás, pode ficar triste sim, mas eu vou estar aqui com você até passar. Dali para frente não falaram muito, um momento bastante comovente, porque estava ali não por um acaso até, mas foi uma circunstância em que ele mesmo mudou o perfil, mudou o jeito, porque ali fica muito claro que efetivamente os nossos sentimentos, podem vir desde um equilíbrio profundo até, obviamente, uma patologia seríssima. O problema não é sentir tristeza ou sentir raiva, é a forma como ele se exterioriza ou as reações que deles advêm, é que nós precisamos aos poucos tomarmos certo cuidado e pensarmos. Nesse sentido, a tristeza ali, como um momento obviamente duro, difícil, mas um sentimento que nos faz entrarmos, visualizarmos um pouco diferente a vida, aprendermos com erros, com acertos, com as experiências complicadas que passamos. E aqui falamos apenas de uma das dificuldades, mas quaisquer outras dificuldades podem ser pensadas nesse mesmo sentido. Essa tristeza, ela não pode ser relacionada com melancolia, com depressão, com aspectos obviamente decorrentes dessa tristeza, mas que certamente muito mais avançados e que são muito mais complexos. A situação em que nós enfrentamos ou vivenciamos uma tristeza, ela é importante, é até por assim dizer necessária para que nós possamos de alguma forma aprender também com ela, coisas que não aprenderíamos em décadas de vida, na experiência de passarmos uma vida apenas cheia de momentos bacanas, satisfeitos com tudo o que passamos. Certamente não é aqui a lembrança, obviamente, das nossas provas mais duras. Aqueles que fizeram provas, por exemplo, que tinham dificuldade em português, em matemática, em física, mas que tiveram que enfrentar essas provas a uma certa altura, claro que isso não era o momento mais feliz do dia. Ter que abandonar, às vezes, uma coisa que se gosta para poder estudar, por exemplo, nunca foi um momento satisfatório. Era um momento de dor, de entrega, mas certamente foram momentos na vida que nos ensinaram e que, com certeza, nos trouxeram ou moldaram alguém melhor do que se era antes. Então, se não podemos fazer da tristeza um vício, ou um hábito, por assim dizer, nas experiências em que nós vamos e certamente vamos viver muitos momentos de tristeza, possamos ir aos pouquinhos aprendendo com o ensinamento daquela hora dura, a abandonarmos certamente a lamentação, as queixas, o ressentimento, procurando avançar e perceber que os momentos de tristeza, que devem sim ser experimentados, não são, na verdade, sem outro objetivo, senão de alguma maneira psicoterapêuticos. Eu me lembro de forma muito bela como Santo Agostinho fala no seu livro Confidências, na certeza de que, especialmente aqui aos que acreditam ou confiam em Deus, na certeza de que Ele está em todos os lugares, mas que ele confia que Deus está dentro dele, e isso faz com que ele observe a vida de uma maneira muito especial, trazendo duas convicções muito interessantes. A primeira delas, que nós nunca estamos sozinhos, porque Deus conosco caminha, e também que ele sente exatamente aquilo que sentimos nas nossas dificuldades, nas nossas angústias e também no nosso amor. Nesse sentido, fica muito mais claro, a proposta quando Jesus dizia, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, na certeza de que isso há de vir, tudo é passageiro. E aí acabamos enfrentando um mundo que nos dificulta ainda mais essa experiência na tristeza, uma vez que o mundo nos oferta, nos vende essa felicidade constante, perene, em que nós somos vistos, vislumbrados muito mais por aquilo que nós apresentamos, ou fazemos, ou divulgamos, ou postamos,
do que pelo que realmente nós somos na realidade. Uma espécie de vida em que passamos 100% do tempo anestesiados numa felicidade que nunca desaparece em hora nenhuma, porque nada é desafiador, nada é complicado, tudo se molda àquilo que queremos, como se isso fosse possível. Não se trata aqui então, pessoal, de um culto à tristeza, de maneira alguma. Nosso objetivo é sermos felizes. Nascemos, passamos toda a nossa experiência para que consigamos realmente alcançar esse índice, essa sensação de felicidade, de dever cumprido, de paz de consciência. Mas não deixemos de lado a ideia de que efetivamente quando enfrentarmos os momentos duros e que nos chamarão à tristeza, que nós nos lembremos que ali é uma hora de refazimento, de reencontro, de observar coisas que não observávamos. Então não é vergonha nenhuma sentir-se triste, não é vergonha alguma sentir-se num momento difícil, mas obviamente aprendendo com ele, avaliando com ele e contando, claro, com pessoas ao lado para cuidarem de nós nesse sentido. Diz Khalil Gibran que aquele que nunca sentiu tristeza nunca reconhecerá a verdadeira alegria. Então certamente nós também aprendemos quando estamos num momento de tristeza reconhecendo. E quando chegamos naquele momento em que sentimos essa sede, essa vontade, esse desejo efetivamente de mudar, estamos tristes na vida do jeito que estamos, a forma como estamos, de repente nós começamos então a mudar. Quantos não renascem após um momento duro de vida? Quantos não recomeçam após uma perda, após uma decisão que complica a sua existência? Qualquer situação acaba fazendo com que nós recomecemos. Mas aqui, obviamente, vem a necessidade e a importância de sempre termos alguém ao nosso lado, sempre termos com quem conversar, com quem contar, seja de ordem terapêutica, profissional, ou seja um amigo, alguém que nos acolha. Então nunca é uma bobeira, não chamemos de besteira as tristezas alheias, mas procuremos estar ao lado para exatamente estimular a ver outras coisas que a pessoa muitas vezes não enxerga naquele momento. Não pedir para não ficar triste, mas para, obviamente, viver a tristeza de uma maneira saudável, que possa fazer bem e aprender para que nasça diferente. Encerro aqui deixando uma analogia muito bela que aprendi certa vez, exatamente do trigo que sofre a força do moinho num sofrimento intenso, mas vira o alimento das pessoas ali na frente. A madeira que é cortada pelo serrote, que obviamente faz-lhe um mal profundo, mas que serve posteriormente na forma de mesas, cadeiras, onde se assenta, a cama inclusive, onde se deita. A pedra que sofre o ataque do buril, mas certamente ali na frente ela se aperfeiçoa e torna-se algo útil para as pessoas também. Da mesma maneira, nós, os homens, também sofremos o ataque da dor, entramos no momento de tristeza, aprendemos com tudo isso e entregamos certamente uma pessoa melhor. Aquilo que pareceria uma derrota inicial é, na verdade, um aprendizado, uma sequência melhor. Possamos pensar nisso e guardar conosco a certeza de que as melhores e maiores mensagens que consolam de verdade, elas não vêm dizer que nós não vamos ter dor ou tristeza alguma na vida. Ela vem nos ressignificar, nos dizer um porquê e principalmente dar um significado novo dali para frente. Que a nossa dor termina ensinando as pessoas que estão ao redor. Os nossos problemas terminam servindo às pessoas para que elas aprendam também a ter um pouco mais de esperança, de saber que tudo aquilo é passageiro e tudo vem para o nosso mais claro aprendizado. As palavras, obviamente, minhas serão muito pequenas, mas deixo aqui um pequeno poema de Vinícius de Moraes, que talvez reflita com um pouco mais de clareza o que a tristeza pode fazer por nós, quando ele diz: Tomara que a tristeza te convença que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz, e o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Viver cada segundo como nunca mais, uma perspectiva de que nós possamos ter aí, como o casal que mencionei há pouco. Você pode até ficar triste, mas eu vou permanecer com você aqui até passar. Que nós possamos receber alguém que espere conosco o momento da nossa dor passar e que nós também possamos estar presentes para auxiliarmos aqueles que estão nesse momento, em momento de tristeza. Forte abraço a todos, uma boa semana.